Então, os mecanismos que geram essas lesões, a maior parte das vezes é o excesso do uso ou da sobrecarga. Entende-se como uso aí a quantidade de vezes que a gente repete, né, um movimento que tende a não ser anatômico e fisiológico, ok? Em relação à sobrecarga, pode ser também a intensidade ou volume do treinamento, ou até mesmo a gente treinar com pessoas com um peso corporal muito maior do que o nosso. Isso aí é um mecanismo de lesão muito repentino, tá? Sobrecarga dinâmica, daí seria aquela deformação do tecido. Então, o tecido ele suporta um limiar de força, né? Quando ultrapassa esse limite, a deformação acontece e ele não retorna à origem, ao tamanho, à mesma forma, tá? O desequilíbrio de força, né, força muscular, de flexibilidade e mobilidade também é um outro mecanismo que gera lesões. E agora sobre os momentos que mais acontecem, né? São os movimentos desalinhados que geram maior estresse aos tecidos, a falta de técnica correta em como tu absorver o impacto, né? Os rolamentos também. O momento que a gente utiliza essa força máxima, essa intensidade máxima, ou seja, para conquistar uma posição passiva de pontuação, como por exemplo uma montada, uma raspagem, uma passagem de guarda, quedas e finalizações também são muito comuns, tá, de gerar lesão. E a gente então tem que ter um respeito aos princípios do treinamento desportivo, a periodização, né? E também ficar atento a essas pequenas patologias crônicas que os alunos, os atletas tendem a reclamar mais repentinamente, mas no nosso dia a dia. A falha no uso de equipamentos de proteção, falta de experiência do praticante, que tem a ver com o que a gente já falou ali em cima, o gênero, competições de treinos, aí depende o autor, uns dizem que mais em competições, mais em treino que acontecem os episódios lesivos, tendo em vista que a gente tende a treinar muito mais do que compete, né? Tem vários praticantes, por exemplo, que nunca competiram. O condicionamento físico tem a ver, a temperatura e a umidade do local, o nível de estresse, falta de concentração. E outra coisa é essas pessoas que são iniciantes e fazem trabalhos de pessoas denominadas como avançada. Por exemplo, acabei de entrar no jiu-jitsu, vou querer fazer uma guarda complexa. Então, isso não encaixa muito, é um fator de risco também nessas lesões. Então, o que dá para ter de divisão nesse assunto todo? Que ele é complexo e multifatorial. Assim, faz necessário o conhecimento científico aliado ao empirismo, a fim de evitar essa probabilidade de aumentar essa decorrência de lesões nos treinamentos de jiu-jitsu. Então procure sempre um profissional qualificado para que haja um ambiente mais seguro em conformidade com as regras que normatizam o esporte, que também evita lesões.